Fala galera, seja muito bem-vindo ao podcast do Pai do Drop. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, esse convidado que bateu a incrível marca de R$1 milhão em vendas no dropshipping. Eu sei a emoção que se sente quando a gente atinge esse resultado, porque eu fiz isso também. Se você ainda não segue o canal do Pai do Drop, vai lá, segue, curte e compartilha, e não esquece de comentar sobre esse podcast, o insight que você gostou, o insight que faz a diferença para você aí na sua operação. Comenta aqui embaixo no vídeo. O nosso entrevistado de hoje é o Felipe Rodrigues. E aí, Felipe, como que você tá? Qual é a emoção de estar aqui recebendo hoje a premiação de R$1 milhão, cara? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que tá assistindo aí. Cara, é emocionante, assim, é uma meta bem pessoal. Ao longo do processo você vai entendendo que não é isso que te move realmente, mas é interessante você chegar nessas metas principalmente para um reconhecimento pessoal, reconhecimento externo. Acho que isso ajuda bastante na tua trajetória aí, para você continuar e ver que... olhar para trás e ver que não foi fácil você chegar ali, ver que teve muitas coisas, foi uma construção, e você chegou numa etapa importante. Uma etapa que você almejava. Legal. Isso é muito bom, cara. Nem tudo é dinheiro, né? Mas as metas que a gente coloca, os objetivos fazem com que a gente alcance, né? Que a gente chegue onde a gente realmente quer chegar. Mas, Felipe, hoje eu quero entender um pouco e conhecer um pouco mais você, um pouco mais da sua história. Eu queria que você contasse um pouco da sua vida antes do dropshipping. Como que era a sua vida? O que fez que você tenha chegado ao drop? Por que você iniciou nesse mercado? Cara, eu já trabalhava com marketing digital, né? Tenho 4 anos aí. Em 2019, eu resolvi empreender e buscar isso, né? Buscar ter uma liberdade. A gente vai começando a ver o mundo realmente com outras lentes e ver que existem várias possibilidades. E acredito que nessa época o marketing digital, a internet estava em um bom momento, estava subindo, e acho que eu tive a sensibilidade de identificar isso e comecei a empreender com a parte de infoproduto. Tive agência e tal. Isso antes da pandemia? Durante? Isso, cara, no início da pandemia. Legal. No início da pandemia. Eu tive uma agência de lançamento de infoprodutos, de mentoria e tal, etc. Eu lembro naquele tempo a gente falava um pouco sobre drop, sobre marketing digital e tal, mas ainda as informações eram muito escassas. Ainda tinha pouca gente capacitada ensinando também. Tinha muito pouco conteúdo na época, né? A gente procurava na internet, pouco se encontrava no Instagram e tudo mais, né? Por exemplo, que você posta hoje no Instagram, nos teus stories, no teu YouTube aí, cara, acho que não tinha curso na época que chegava perto, assim, mais ou menos. Isso. Então hoje você disponibiliza conteúdo gratuito, que é um curso, na época que era R$5 mil, por exemplo. Exato. Então, a gente tinha essa dificuldade um pouco de escassez de conteúdo, escassez de conhecimento e tal. Então, eu segui nessa área até o ano passado, né? Que aí a gente se conheceu, conheci a tua história e tal. E de primeiro eu relutei um pouquinho pra entrar na mentoria, pra te conhecer e tal. Só que, cara, antes disso, voltando à tua pergunta ali, né? Antes disso, eu tinha passado por algumas dificuldades. Eu fazia lançamento, mexia com infoproduto e tal. E em 2021, final de 2021, início de 2022, ali foi uma fase muito boa. Então, eu ganhei bastante dinheiro. Gastei bastante dinheiro também. Viajei bastante. O iniciante sempre faz isso, né? Torrei tudo, né? Torrei tudo, depois voltei para outros projetos e tal. E acabou que nada deu certo, cara. Eu vi que era a parte de info, cara, é legal, é bacana, é um bom mercado, só que ainda assim o drop, ele te dá uma liberdade diferente. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas o info você tem que nichar muito, o info você tem que fazer um funil muito grande, o info você tem que trabalhar muito com o seu lead, e a rentabilidade para essa energia gasta é muito pequena comparado com a do drop. Corretíssimo. Então, o drop você consegue trabalhar com o funil, você consegue trabalhar com públicos maiores. Então, você vai vender um produto ali palpável, que a galera... que é um produto visível, de toque e tal, que não é um conhecimento. Às vezes, um e-book, um curso... Não é algo momentâneo, né? No dropshipping, você consegue montar uma empresa rentável, que você tem uma estabilidade, né?
de vendas, de negócio, de construção, né? Como objetivo, né? Nem você consegue construir uma empresa sabendo a previsibilidade daquele negócio. Mas no Info você já não tem essa certeza, né? Você trabalha bastante com probabilidade, né? Trabalha bastante com probabilidade, e é um funil também que você não pode errar. Você não pode ter pontos de erro ali que o prejuízo é muito maior. Exato. E a barreira de entrada também não é tão pequena quanto a do drop. Exato. O tempo para você começar a fatura alto, igual fatura no drop, não existe. Então, tipo, é bem maior. Você precisa, tipo, de 1, 2 meses ali, mais ainda 3 meses para começar a fazer o que você talvez faria em 1 mês, 2 semanas ali no dropship. Exato. Mas, Felipe, vamos deixar os insights para depois. A gente vai falar muito aqui ainda sobre dropshipping, sobre estratégias, sobre resultados, tempo para você obter resultados também. Mas eu quero conhecer um pouco da sua vida. O que você fazia antes do Info? Ainda, como era a sua vida? No Info, eu sei que você entrou, você teve alguns resultados, depois você deu aquela caída. Eu quero entender o que fez mesmo você entrar no dropshipping. A sua vida, o que você estava em busca quando você entrou nesse mercado. Conta um pouco, eu quero conhecer um pouco de você, um pouco da sua vida antes mesmo do Info. Um pouco da sua história de vida. Pode começar com o meu nascimento? Claro. Eu tô brincando. Eu vim de uma família muito humilde, tipo, muito humilde mesmo. Quando 3 meses de idade, meus pais não tinham muita condição e tal, e eles me levaram, eu e meus irmãos, toda uma família de 3 irmãos. A gente foi pro MST, a gente era do Movimento Sem Terra, a gente não tinha lugar onde morar, então meus pais foram pra lá. Quando eu comecei a entender sobre a vida e eu tava ali, minhas primeiras lembranças, né? Eu lembro, tipo, da escassez mesmo, tipo, de pobreza mesmo, da galera vivendo em barraco de lona, de madeira e tal, tendo que dividir tudo praticamente. Então, hoje ainda eu converso com algumas pessoas, minhas tias daquela época, eles sempre falam que tudo eles dividiam, né? Porque era muito escasso as coisas. E depois disso eu cresci no sítio, a gente fui morar com os meus avós no sítio, um bom tempo, que foi muito bom também pra mim. Acho que isso moldou bastante meu caráter pra hoje. Só que quando eu comecei a crescer, percebi uma parada, tipo, cara, tudo que eu quero tem que ter dinheiro. Tipo, eu queria, por exemplo, eu queria crescer e ter um carro, e ter uma casa legal, igual a gente vê nas novelas, nos filmes e tal. Eu pensei, pô, mano, a primeira coisa que eu percebi, eu acho, assim, com 6, 7 anos, assim, que eu tinha que ser rico. Que nada é de graça, né? Que nada é de graça. Nada é presentinho, tudo tem que correr atrás. Eu não sabia, minha mãe fala até hoje, cara, que elas perguntavam, né, pros meus irmãos, pra galera, o que queria ser quando crescer. Eu nunca sabia o que eu queria ser. Eu falava que eu queria ser rico. Cara, eu não sei, eu quero ser rico. Tá, mas rico não é uma profissão. Cara, eu quero ser rico. É isso que eu quero fazer na minha vida, eu quero ser rico. Muito bom. Então, tipo, eu já percebi ali que eu precisava disso. Eu lembro também que, depois de um tempo, meu pai foi embora e tal, teve alguns problemas. E minha mãe criou eu e meus 3 irmãos sozinha, né? E uma parada que eu via muito, e já logo me chamou a atenção no início, minha mãe, ela viajava 2 vezes por semana e ela passava um dia só em casa. Então a gente também teve um pouco essa ausência da nossa mãe ali. E eu percebi que ela trabalhava muito. E todo mundo sempre falava, cara, tua mãe é muito guerreira, tua mãe trabalha muito e tal, tua mãe não tem medo de trabalhar e tal. E eu peguei aquilo pra mim, cara, e com 9 anos eu já eu percebi, falei, cara, uma vez eu pedi uma viagem pra minha mãe que a galera da igreja ia fazer, e ela não tinha dinheiro. Aí eu falei, cara, eu posso fazer dinheiro também. Aí eu peguei uns livros, eu lembro que na época a igreja dava uns livros pra gente distribuir pros amigos, pra família e tal. Eu fui vender de porta em porta os livros. Tá 9 anos de idade. Que legal, cara. Que legal, já começou cedo já. Com essa visão já, né? E isso faz você ir desbloqueando desde novo, né? Eu lembro que quando eu devia ter na época uns 11 anos de idade, eu vendia geladinho. Eu batia na palma e meu pai não era um cara assim que tinha uma condição financeira péssima, ruim. A gente comparado assim, as pessoas do bairro, a gente até tinha uma grana assim. Mas era uma coisa que eu queria ter o meu dinheiro. E aí o papai não dava, né? Aí minha mãe fazia geladinho, eu ia vender, cara. E isso tudo vem desbloqueando. Quando você trabalha com dropshipping, você entende que basicamente não é a questão do digital, mas é a questão do que você fez antes do digital. Faz você ter muito resultado, né? Você vai desbloqueando a venda, você entende que o digital é apenas você replicar aquilo que você conhece como venda.
conhecer as pessoas, se conectar, fazer com que você tenha resultado no digital é muito disso, né? Cara, nossa, você tocou num ponto excelente, cara. É exatamente isso. Porque a bagagem que você traz percepções da ferramenta. O Drop é uma ferramenta, o gerenciador de anúncios é uma ferramenta. Exato. Que a gente tem que entender como que funciona a linha de raciocínio dela. Então, isso antes de eu começar a empreender, a primeira coisa que eu fiz foi aprender a vender. Então, vender livro e tal ali. Às vezes, e olha que louco, cara. Eu tive uma percepção de venda e um gatilho de venda muito rápido, que foi de eu perceber que a galera às vezes comprava de mim porque eu era uma criança. Falei, nossa, que bonitinho, ele tá vendendo. Exato, exato. Tem uma coisa que eu levo muito em consideração, assim, eu sempre falo, e eu levo aquele vídeo do fundador da Microsoft, que ele entrega o cheque, né, pra moça, né? Ele fala, pô, preenche aí o valor que você quiser. Ela, não vou. Aí ele preenche aí o valor que você quiser. Ela não preencheu, né? Ele foi rasgoso, você perdeu a oportunidade. E uma das coisas que eu tenho também na minha vida, que eu levo, é que eu nunca perdi uma oportunidade. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu posso olhar pra trás e dizer com toda a certeza do mundo que eu nunca perdi uma oportunidade. Por isso que eu chego onde eu chego. E eu tenho certeza que com certeza isso também faz parte da tua história, né? Porque você já percebia lá no início o que você faria que conseguiria vender. Você usou, pô, eu sou uma criança, eu tô convertendo mais. Então, o que vai converter aqui, né? E tudo isso faz parte do resultado, né? Claro, exatamente. Cara, top porque às vezes eu faço isso nas minhas operações também. Então, tipo, às vezes a gente analisa muito o concorrente. Nossa, o concorrente tá fazendo isso, o concorrente tá fazendo aquilo. Às vezes você testa alguma coisa e você vê, meu, isso aqui tá dando bom, cara. Tipo, ontem mesmo eu respondi uma caixa de pergunta dizendo... A pessoa me perguntou se o copia e cola funciona. Eu falei, cara, o copia e cola funciona, mas você tem que entender que o copia e cola é de produto e não existe copia e cola de resultado, né? Cada operação precisa ser lapidada da mesma forma, né? De um jeito específico, né? Então, é diferente um pro outro. Copiar e colar um produto é uma coisa, copiar e colar um resultado a gente já não sabe se isso dará certo ou não, né? Mas a gente vai tentar, né, cara? Mas que legal, cara, legal demais. Ô, Felipe, uma coisa que eu queria entender, acho que você até já encaixa um pouco disso que você falou. Você foi um cara que teve resultados rápidos, né? Você entrou, em 19 dias você bateu 100 mil em vendas, né? Você montou a sua estrutura, esses 19 dias foram de tráfego pago rodando, correto? Não foi do início da construção. Isso? Ainda assim foi... Eu demorei uns 7 a 10 dias ali, não lembro corretamente, pra construir minha loja. E eu lembro que eu via tuas aulas lá, eu ficava madrugada. Às vezes eu até mando mensagem às 3 horas da manhã pro Renato ver o que tava. Tá, mas agora a gente entra num ponto. A gente tem pessoas que, por exemplo, ficam 5 meses pra montar uma loja. O que fez você montar uma loja em 7 dias pra ter resultados? Tem gente que, às vezes a gente escuta, isso é muito importante falar aqui, porque tem gente que chega até nós aqui e fala que está 2 anos no mercado e não consegue ter resultados. E por que você teve resultados rápidos? Por que você conseguiu montar uma loja em 7 dias? Dedicação? O que você fez a mais para conseguir ter esse resultado? Principalmente vontade, cara. Eu acho que a vontade, ela vai mais além do querer. A vontade ela parte muito mais pro que você tá fazendo, que você vai fazer, a ação. Então, às vezes eu sabia que, por exemplo, eu acabei de falar, 3 horas da manhã eu te mandar uma mensagem, sabia que você não ia responder. Mano, eu ia lá no Google, ia no YouTube, eu dava um jeito de fazer aquilo ali, porque eu sabia que eu queria aquilo ali o mais rápido possível. Eu não tava numa situação muito agradável, né? Então, eu não aceitava aquilo. Então, a partir do momento que você não aceita alguma coisa, você se bloqueia de 2 coisas. Primeiro, da escassez. Você sabe que, tipo, aquilo ali é momentâneo. Que tem muita coisa, tem tanto dinheiro quanto experiência, tem muita coisa no mundo. E outra coisa é negatividade e reclamação. Então, eu sabia que, se eu ficar reclamando aqui pro Renato, ou ficar falando que não vai dar certo, não vai acontecer. E não dá. A energia é totalmente reflexo, né, do resultado. Porque você fica reclamando, cara, você não fica até 3 horas, não vira a noite trabalhando, você vai dormir. Você fica cansado, fica triste, fica depressivo e já era. Tchau. É uma chave muito importante do sucesso, eu acho, né? Um ponto de você se prostrar à frente daquilo que você quer obter como resultados, né? Porque é a mesma coisa que eu fazia. Eu chegava, eu não pensava em dormir, eu não pensava em comer, eu não pensava em nada. Pra ir no banheiro, eu ficava segurando até a última, pra ficar construindo aquilo que eu queria, né? Estudar aquilo. Eu me sentia
em prazer de fazer aquilo porque eu sabia que eu ia ter resultados, né? Não é uma questão de, talvez eu vou chegar. Isso não existe, né? Acredito que para quem tem resultados, a primeira coisa que você tem que fazer é decidir aquilo que você realmente quer. Decidir se você realmente quer chegar. A partir desse ponto, não tem nada que te segure, né? Eu acredito assim, teve 2 pontos, né? Antes de eu conhecer o Drop e tal, tava no Info ali, eu trabalhei muito tempo, igual eu tava falando aqui, cara, demora muito tempo até você atingir um bom ápice, assim. Uhum. E desse ponto até eu atingir um ápice, foi muito tempo, e eu não tive controle, o que foi muito bom. Tipo, aparentemente pode ser, o cara não teve controle do dinheiro, perdeu o dinheiro, gastou tudo. Só que isso foi uma lição muito importante. Depois disso, cara, eu me tornei super detalhista na minha parte financeira, na parte financeira das minhas lojas. Até às vezes eu falo com algumas pessoas e tal sobre os números, eu sei exatamente os números de tudo dentro das minhas operações. Tudo. Clareza. Clareza de tudo. Porque assim, isso até é um insight aí, se vocês quiserem anotar, isso aqui é sensacional. A tua operação, ela não fala. Ela não fala português com você, ela não chega uma hora pra você, te manda uma mensagem, te manda um WhatsApp, ela se comunica através de números. Então, quanto mais números você entender e saber da tua operação, mais você vai saber se comunicar com ela. Então, você vai saber se ela tá bem, se ela tá ruim, onde que tá o problema. É igual um bebê. Então, e eu canso de falar isso, cara, eu falo isso pra todos os mentorados aí. O tráfego, o gerenciador de anúncio, ele desenha exatamente o que você precisa fazer para ter resultados. E aí a gente fala, você tem que fazer isso. A pessoa entra aqui, sai aqui e continua travado. Porque não escuta. Os números desenham exatamente o que você deve fazer e na hora que você deve fazer. Se você seguir, o resultado vem, né? O resultado você alcança. Se você seguir exatamente o que o gerenciador está dizendo, o que a sua loja diz, né? Você vai ter resultados, é inevitável, né? Feedback de cliente, tudo você tem que levar em consideração. E eu vejo hoje, cara, às vezes, vendo na tua mentoria ou na mentoria de outras pessoas, galera, tipo, e tal, eu não sei tal coisa. E eu lembro que quando eu entrei, tipo, não tinha tanta mentoria gravada, não tinha tanto conteúdo gravado lá dentro. E hoje tem muita coisa, cara. Tem muita coisa demais. A gente bate muito esse ponto, porque quando eu iniciei com mentorias, qual foi a energia para esse início, né? Eu sabia que várias pessoas poderiam replicar aquilo que eu tinha feito, porque por mais que eu tivesse trabalhado muito, cara, eu iniciei sem saber absolutamente nada de digital. Absolutamente nada. Você falar funil de venda, eu ia achar que era um cone virado ao contrário, jogando venda dentro, porque eu não entendia, na verdade, o que era, né? E eu tive resultados. Então, se eu tive resultados, eu acreditava que levando um conteúdo diferenciado do que eu via no mercado, eu ia conseguir fazer pessoas ter resultado, né? E é o que acontece, porque, hoje a gente tem aula de segunda a sexta-feira, todos os dias, cara. A gente tem análise de tráfego na terça e na quinta. Meu amigo, se eu tivesse alguém analisando o tráfego pra mim na minha época, nem que fosse por 50 mil reais, eu teria pago. Porque eu perdia muito dinheiro no início, cara. Perdia muito dinheiro porque não tinha conteúdo, não tinha onde buscar, não tinha uma fonte, né? E hoje as pessoas têm, né, cara? Esse que é o... faça você ter resultados rápidos, né? O que você tem ali, cara, tô falando assim como especialista na área de infoproduto, cara. Não tem no mercado. Não tem nenhuma área do mercado. Tem muito especialista grande que não entrega nem metade do que você entrega. Uhum. E muito mais caro, véio. Muito mais. Porque assim, a gente... E não é o caro ou barato, né? Não é o caro ou barato. Preço, é o valor, né? Porque pelo que nós entregamos, o valor... É barato. O preço é barato pelo valor que a gente entrega, né? O valor é muito maior do que o preço. E, cara, outra coisa que eu vejo em você, assim, que desde o começo me fez ter uma confiança em você, é que você não é um vendedor de curso. Então, mas ele tem o produto dele, tem... Cara, o que dava pra você fazer e o que a gente já conversou pra você fazer e você falou, não, cara, eu quero dar atenção pra essa galera. De curso, cara, faz uns 10 cursos, cada mentoria dessa tua dá um curso, cada metodologia... Não, eu quero deixar isso aqui pra minha galera, porque eu consigo dar atenção pra eles. Talvez num curso eu não consiga dar atenção pra quem tá comprando. A hora que eu tiver a possibilidade de dar atenção pra quem comprar um curso, eu vou conseguir fazer isso. Então, desde o começo, eu acho que foi muito top, assim, a tua parte de se preocupar com a galera. Então, a visão de... provavelmente você também passou por isso,
meu aluno, ele precisa ter amparo. Então, eu vejo a tua equipe, o tamanho do teu suporte, o tamanho da tua equipe para você não deixar isso desmoronar e ir crescendo aos poucos com cautela, sem querer abraçar o mundo. Isso é diferente, cara. Isso realmente me fez ter mais confiança. Lá no começo, quando eu vi que... Pra quem não sabe, que coincidentemente eu não conheci o Renato antes, mas a gente é da mesma cidade, de Foz do Iguaçu, aqui no oeste do Paraná. E na época eu morava em Maringá, né? Até legal falar sobre isso aí. Eu tava em Maringá e eu conheci o Renato e tal. E, cara, tava passando um momento difícil, né? Tava com depressão e ansiedade e tal. E eu vi, assim, conversando com o Renato, vendo os stories dele, vendo o Instagram dele, eu vi que era um cara diferente. Eu vi que era um cara que, é família, ele tem os mesmos valores, os mesmos objetivos que eu de vida. Porque, lógico, a gente quer bater 1 milhão, 10 milhões aí, comprar Porsche, os caramba, né? Calocão, né? Calocão. E eu vi que você tinha alguns valores muito parecidos com o meu, muito voltado à família. E eu sou muito apegado à minha família. Eu tenho... igual eu falei ali, minha mãe, ela criou eu e meus irmãos sozinhos, então a gente é muito apegado a ela, assim. E eu me identifiquei muito com isso. Então eu falei, cara, esse cara é diferente. Esse cara não tá querendo vender um sonho, uma ilusão. Então esse cara, provavelmente, ele não é o cara que vai alugar uma Porsche, uma Lamborghini lá em Dubai, lá pra vender o curso dele. Ele não é esse tipo de cara. Então, acho que eu vou dar um voto de confiança pra ele. Foi quando, em janeiro desse ano ali, eu resolvi entrar na mentoria, fiz minha loja e tal. Eu lembro que eu tinha... acho que menos de R$1.000 ali pra investir em tráfego pago ali. Eu perguntei pra você, dá certo? Não, dá, mano, pra fazer dinheiro. Aí a gente no giro ali e tal, com um produto só, a gente conseguiu fazer ali em 19 dias de tráfego rodando R$100.000 de faturamento. E é muita grana, né, cara? É muita grana. Desses 19 mil, quanto mais ou menos você tirou de lucro na época? Qual foi a porcentagem, mais ou menos, que se você tirou, assim, 19 dias? Cara, foi por volta de uns 20%, mano, de lucro. Porque ainda no início, por mais que você tenha acompanhamento, você ainda tá aprendendo, né? Porque aí você às vezes você é meio infantil, né? Eu fui assim no início. Às vezes você toma uma atitude, às vezes meio, não, vou ir aqui, vamos ver o que dá. A gente sempre tem isso no início, né? Ainda não sabe analisar, porque senão poderia ter sido mais ainda, né? Eu vejo isso, tipo, foi muito como aprendizado no drop, cara. Porque eu tinha um bom conhecimento sobre funil, sobre recorrência, venda e tráfego pago, marketing, etc. Só que a estratégia do drop é totalmente diferente. Então, é a mesma ferramenta, só que serve para fazer coisas diferentes. Então, você pega... como colocar aqui uma faca, né? Tipo, você pega uma faca de serrinha e uma faca daquelas pra cortar churrasco especial. São a mesma ferramenta, só que cada um tem uma estratégia uma função específica. Uma função específica. Então, eu lembro que eu baixei bem a cabeça, baixei bem a guarda pra fazer exatamente o que você fazia. Só que mesmo assim ainda a gente vai cometer erros. Ou a gente tem vício ou a gente tem falta de experiência. Então, eu tinha alguns vícios que eu trazia de tráfego ali e tal, e que eu fui modelando de acordo com as estratégias que você fazia. E, lógico, poderia ter sido até mais e tal, mas faz parte do aprendizado, do processo. E o gostoso é o processo, mano. Às vezes eu vejo, assim, as pessoas... principalmente quando eu falo, às vezes, como eu alcancei esses objetivos rápido, as pessoas, tipo... Pô, que top e tal, mas o mais massa, velho, tipo... Eu falo sempre... Quando eu bati R$100.000 de faturamento, não foi tão massa quanto quando eu fiz minha primeira venda. Exato. Nossa, minha primeira venda... Primeira venda é inesquecível, né? A primeira venda, né? Eu lembro que eu mandava mensagem pro Renato da primeira venda. Falei, cara, dá certo mesmo, cara. Vai dar certo pra mim. Agora eu lembro que você mandou, agradeça a Deus, não sei o quê. Eu lembro, cara, da mensagem. Mas isso é muito legal. Eu recebo de todos os mentorados, assim. O cara manda, pô... Esses dias atrás até teve outro mentorado. Ele tava andando na beira da praia. E aí caiu a primeira venda dele. Tô maluco. Ele falava. E a esposa dele, no fundo. Porque é muito bom, cara. É muito bom. Mas eu vejo assim, Felipe, analisando tudo isso assim, pô, o conjunto de tudo é a resiliência, né, cara? Porque você pegou tudo aquilo que tipo, foi difícil lá no começo, lá quando você era mais novo, que você vendia, batia na porta. Você trouxe isso pro dropshipping, né? E com essa pressão que você tinha sobre dar certo, porque todo cara que é grande,
todos eles, basicamente, se sentiam pressionados a ter algo, né? Porque não se contentavam com a vida que tinham, né? Basicamente, eu sempre fui assim. Até um dia a minha esposa perguntou, falou, mas por que você trabalha tanto, que você vai atrás, você já ganha bem pra caramba e tal? Mas a questão é o que me faz feliz, né? Porque, pô, às vezes eu posso ter um Corsinha e ser feliz, mas eu preciso ter um carro de no mínimo 200k na garagem pra mim ser feliz. A minha felicidade é diferente da felicidade do outro. Então, nunca a gente julga a batalha de alguém, né? A correria de alguém, né? Pô, alguém... o quanto essa pessoa ela quer batalhar pra chegar, né? Que nem você falou aí, eu prestei bastante atenção você falando sobre você querer mais, né? Saber que, pô, tudo se compra com dinheiro, mas você não quer viver aquela vida, né? Sem ter as coisas que você quer conquistar. Isso é muito importante, né, cara? Cara, eu acho muito massa isso que você falou, porque entra numa atmosfera que poucas pessoas têm isso dentro de si. E tudo bem, se você não tem e realmente quer uma vida mais simples, tá tudo certo. Mas acho que a gente tem uma coisa dentro da gente, que a maioria é o espírito de liderança, tanto em família, quanto em equipe, quanto qualquer outro local, que é um papel muito importante, cara. Eu acredito até que seja alguma providência divina, alguma coisa, que Deus escolhe algumas pessoas, porque eu sou o mais novo dos 3 filhos da minha mãe. E eu via que meus irmãos não tinham muito isso, cara. Só que, ao invés de eu ficar, pô, cara, meus irmãos são mais velhos, deveriam estar. Cara, eu tomei pra mim, falei, eu tenho que ser o cabeça, eu tenho que ser o provedor. Que massa. Eu tenho que ser o cara que, se meus irmãos precisarem, eu vou estar aqui. Vou fazer diferença. Se minha mãe precisar, eu vou... Tanto que, tipo, eu lembro que as primeiras... Até eu mandava pra você, as primeiras comissões que eu ganhava do drop, primeiro dinheiro que entrando, eu reformei a casa da minha mãe. Você pegou, reformou a casa, aí eu falava, pô, Felipe, como é que tá aí? Tô reinvestindo, tô crescendo e tal. Pô, fui no mercado, comprei umas paradas lá pra minha mãe e tal. Falava, cara, que massa, eu fico muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. Eu até comentava muito, cada vez que tu me contava, assim, eu comentava com a minha esposa, né? Daí eu falava, pô, o Felipe tá indo no mercado com a mãe dele e tal, fazendo... Porque eu sentia assim, que você tava realmente compensando, realmente dando aquilo que você tinha como objetivo. A primeira coisa que a gente faz quando a gente atinge o objetivo é realizar aquilo que nós tinha como sonho, né? Nem eu quando comprei meu primeiro MacBook, né, cara? Foi tipo assim, eu bati 1,3 milhões, fiquei trancado no quarto, quando eu saí, já lhe mandei mensagem pro cara. Eu falei, cara, eu quero um MacBook, traz aqui. Ele, como tu vai pagar? Vai ser no Pix, né, velho? Foi. Esquece. Quero só no Pix. Tem, nunca mais comprar parcelado nada, cara. Cara, isso é muito foda, ter começar realizações, assim, você perceber que é possível e você perceber que existe uma nova fase e que não tem nada de... Porque, cara, a maioria das pessoas em volta, elas não realizaram seus sonhos. E a maioria das pessoas que te conduzem pra vida, que entra naqueles P's, os 4 P's, que é pastores, professores, pais, padres também, essas pessoas, na maioria, elas não realizaram seus objetivos. E não que elas sejam pessoas más, mas elas vão transparecer pra vocês o caminho, talvez, de frustração que elas tiveram na vida delas. E elas vão te passar aquilo, pô, cara, não faz isso, você vai se frustrar. Ó, não sonha tanto com isso, que é mais fácil você sonhar com isso. Só que, às vezes, pra atingir aquele sonho delas, não se esforçaram o suficiente. Exato. Então, às vezes, eu converso com algumas pessoas e... algumas pessoas perguntam sobre meu pai e tal. Meu pai, ele foi ausente, ele não pagava pensão, ele sumiu. A gente tem contato com ele desde criança, assim, ele teve alguns problemas. E a gente soube entender e tal, só que eu, principalmente, nunca o culpei por nada, porque, cara, ele teve o caminho dele também. E o meu caminho, a partir do momento que eu decidi o que eu queria, não ia depender nem de se eu tivesse um pai presente com muito dinheiro. Talvez se eu não quisesse o suficiente, eu não ia chegar lá. Então, eu vejo hoje, tipo, os resultados que eu conquistei, não tem influência de ninguém, tanto positiva quanto negativa. Se tiver influência negativa de alguém, eu apenas descarto da minha vida. Porque isso, entra naquilo que você falou, tipo, tudo que veio antes do drop, fez o drop dar certo. Isso é extremamente bom, cara. Isso que você falou é uma coisa que é fantástico. Por quê? Eu sempre falo assim, cara, você nunca valida e nem desvalida o sucesso de ninguém. Você não precisa validar o sucesso de ninguém.
a pessoa valida o próprio sucesso. Ela prova porque ela mereceu chegar onde ela chegou. E as pessoas hoje com o digital acham que podem tirar a validação do sucesso de algumas pessoas. Eu acho que as pessoas que viveram como pais, mães, né, avós, viveram em outros tempos, de outra maneira. Hoje os tempos vêm mudando. Nossos filhos vão ter sucesso de maneira diferente. Eu, Renato, por exemplo, eu sempre falava para minha esposa, eu não vou ser feliz dentro da minha casa enquanto eu não tiver sucesso no meu trabalho. Ela falava, mas como? Eu falava, cara, eu sou um pai feliz, eu sou um marido feliz, eu sou um cara feliz, mas enquanto eu não ter sucesso no meu trabalho, eu não vou estar completo. Eu sempre falava isso. Tu quer ter um marido 100%, tu tem que entender que eu preciso ser feliz no meu trabalho. Daí eu vou ser 100% dentro de casa. Senão, eu vou ser feliz dentro de casa, mas eu vou estar 80% só. Porque, cara, você é o objetivo que você coloca, cara. Se você coloca ter sucesso, se você não quer, que nem você falou, você que escolhe ali, falou muito bem das crenças, cara. Teu pai e tua mãe não entendem, cara. Teu sogro não entende, teu irmão não entende, ninguém precisa entender nada. Quem tem que saber onde você quer chegar é você. Se dentro da minha casa minha esposa não entendia aquilo que tinha dentro de mim, ela sabia porque eu falava, mas a clareza ela tem que estar dentro de mim, né? E quem tá à sua volta tem que te acompanhar, meu amigo. Tem que te acompanhar no teu corre. Se a tua mãe não entende o que você faz, ou por muito tempo ela falou, Felipe, acho que isso não vai dar certo e tal. Cara, beleza. A tua opinião, eu respeito pra caramba a tua opinião, só que tu tem que respeitar a minha opinião. E aí você vai. E tem muita gente que desiste, cara. Porque a esposa falou não sei o quê. Porque, cara, o objetivo é buscar a tua felicidade, aquilo que você tem como objetivo. E aí você vai ver depois a tua esposa, teu marido, teus primos, teu avô, tua tia, todo mundo vai ver o quanto é bom e vai querer fazer também. Mas sempre você vai ser o idiota no início. Isso é completamente normal. Quando eu comecei, eu era o bobo da corte. Todo mundo chegava trabalhando e eu lá no digital e tal. E a galera ficava tipo, esse cara aí, bem louco. Tá se metendo em furada de novo, porque eu quebrei 2 vezes o negócio físico, né? Uma vez foi a pandemia, mas eu quebrei culpa minha, porque eu não estava preparado para uma pandemia, né? Que a gente realmente não tinha como se preparar, porque, né? Nunca tinha passado. Mas deveria ter dinheiro guardado para sustentar a empresa por 6 meses, 1 ano, né? Apesar de ter durado mais. E a outra vez foi porque eu tinha mesmo 19, 20 anos ali, fui pro Mato Grosso, carreguei tudo, quebrei lá, me lasquei. Aí toda vez que eu ia fazer alguma coisa nova, todo mundo falava, vai quebrar de novo, esse aí vai se lascar. E agora tá a família inteira trabalhando com o dropship, né? E tem agora eu não lembro muito bem qual livro que eu li, cara, mas que o autor falava que quem precisa de apoio é aleijado, quem pode correr não precisa de apoio, não. Exato. Então, a primeira coisa, a tua família, se você tem também esse espírito de prover, de batalhar, de guerreiro, você tem que ser o cabeça à frente da tua família. Você não tem que ser o cara que fica dependendo de apoio. A tua família vai te apoiar no abraço, tua família vai te apoiar no eu te amo, tua família não tem que entender quanto que você tá fazendo de faturamento, não tem que entender os problemas, se tua BM foi bloqueada, que você tá... Tem que tirar a carência do jogo, né, senão, cara? Senão já era, você tem que saber muito... por isso que eu gosto muito de sempre enfatizar sobre inteligência emocional, você tem que sempre saber separar algumas coisas, estudar sobre isso. Acho que isso, cara, é um dos pontos mais importantes do marketing digital e do empreendedorismo em geral. É você ter essa consciência emocional, essa inteligência emocional. Eu lembro que quando eu saí do CLT, eu era, modéstia à parte, eu era um ótimo funcionário, eu trabalhava como fotógrafo, e meu chefe me fez uma carta, sem eu pedir, eu fui lá falar com ele e tal, ele me desejou boa sorte, deixou as portas abertas, fez uma carta de recomendação no grupo também, tipo, de despedida. Eu lembro que eu nunca tinha visto aquilo com ninguém, assim. E eu falei, cara, que legal, um apoio que eu não esperava, então foi um impulso que eu não esperava. Eu lembro que eu queimei minha carteira, fiquei louco, eu vou queimar minha carteira de trabalho aqui. Queimei minha carteira de trabalho e sabia que dali em diante era perrengue, cara. Era a ladeira abaixo, era pedrada e eu ia ter que subir. Eu sabia, tinha plena consciência que eu ia apanhar muito até chegar onde
onde eu queria chegar. Mas ia chegar. Eu ia chegar de um jeito ou de outro, mano. Ou eu morria no caminho ou eu chegava. Não tinha igual o 50 Cent lá, fique rico ou morra tentando. Tem uma mentorada nossa até, ela já bateu aí uns 450 mil em vendas. Ela tá mesmo, acho que bateu 4 meses de mentoria agora, ela já tá chegando a $500 mil. E ela não escalou o negócio dela porque ela passou aquela fase do Facebook que tava fazendo as alterações ali, acabou caindo todas as BM dela, por mais que ela tinha contingência, ela não conseguiu segurar, mas normal, né? 450 mil já tá quase $500 mil em 4 meses, né? Bastante coisa. E um dia eu falei da ponte, né? Falei, pô, se você corta e você atravessa e corta a corda, você não tem pra onde voltar. Quando você pensar em voltar, você não vai ter pra onde ir. Então, você só tem que ir pra frente. A partir do momento que você cortou a corda e não tem pra onde voltar, você vai só pra frente. Quando você sabe que tem pra onde voltar, você sempre vai dar uma corridinha pra trás. Então, o segredo é esse, né? É você se dedicar e acreditar que, pô, eu não vou voltar atrás, eu vou só pra frente. Acreditar que o sucesso tá lá na frente, acreditar e fundo. Né? Ela pediu baixa da PM na época, né? Ela ia nas operações, né? Da polícia. E aí passava os perrengues lá e tal. Ela falou, cara, não quero isso pra mim. Eu vou cortar a corda da ponte que você falou e vou em busca. E hoje ela tá aí faturando. Agora, daqui uns dias é ela que vai estar aqui, com certeza, recebendo a placa, gravando podcast, né? De 1 milhão. Então, cara, é isso. Não tô dizendo pra você que tá em casa largar o emprego, largar tudo, não. Tô dizendo pra você estar onde você tá hoje, valorizar onde você tá hoje, mas que você construa sabendo onde você vai chegar. Sabendo que você não vai ir pra uma aposentadoria de um salário mínimo, né? Pra você morar numa casinha mais ou menos, pra você ter um carrinho mais ou menos, você tem que trabalhar pra construir o teu sonho. Pra você viajar pra onde você quer, pra você comprar a casa no tamanho que você quer. Eu nunca imaginei morar na casa que eu moro hoje, então posso dizer com todas as palavras que cortar a corda é saber pra onde você vai. Cortar a corda é saber que de onde você tá hoje, você só vai pra frente. Você não vai mais aceitar o trabalho que você tem, por mais que você esteja nele, para viabilizar algo melhor, você não vai mais aceitar isso, né? Isso é muito importante, né, Felipão? E entender que você tá sujeito a riscos, né? Então, se o pior acontecer, você ter a autorresponsabilidade e ter a consciência de que, isso aqui era possível, eu sabia antes de entrar. Eu caí... Vou contar aquela história, eu caí esse dia de moto. Pra quem não sabe, o Felipe tá mancando. Ele chegou aqui mancando. Eu achei que ele tava meio doente. Cirurgia, ele tá tudo ralado. Eu comprei uma moto 200 cilindradas e quando eu comprei ela, eu sabia que eu poderia cair. Eu tinha certeza. Cara, eu posso cair. Existe a possibilidade de eu cair. E eu tinha que trocar os pneus. E eu saí no dia de chuva. Então, eu sabia que eu poderia cair. Existia uma probabilidade grande de eu cair. Então, tipo, assim, 98%, mais ou menos. Tipo, 98%. Só que... Quando eu caí e eu levantei, cara, eu levantei totalmente consciente. Falei, cara, eu sabia. Eu não posso reclamar de ninguém. Eu não posso reclamar do carro da frente que freou. Eu não posso reclamar da chuva. Eu não posso reclamar da minha moto. A culpa foi minha. Eu escolhi fazer isso. Eu escolhi ou eu dou uma volta, ou faço o meu objetivo, vou lá e volto tranquilamente, ótimo. Vai ser uma coisa maravilhosa, que é o que eu quero. Ou então posso acontecer um acidente, alguma coisa e tal. Que foi o caso, não foi um acidente grave, eu só tombo mesmo, foi um tombo de moto, caí sozinho. Então, é exatamente isso. No drop foi a mesma coisa. Porque, eu tava vindo de... Cara, eu perdi as contas de quantos projetos eu investi dinheiro e quanto eu perdi de grana antes de conhecer o drop. E eu tinha certeza que quando eu entrei no drop, eu sabia que a responsabilidade não era tua de eu dar certo. A responsabilidade era minha. Eu poderia dar certo ou poderia quebrar também. Só que, eu tinha vindo de tantas quebras e de tantas autoconsciências de que, a culpa é minha. Eu sei aonde eu errei. Legal. A culpa é do fulano. Cara, mas eu escolhi aquele fulano pra participar comigo no projeto. Eu escolhi aquele fulano. Você começa a filtrar. A minha primeira empresa que eu quebrei por conta de vacilo de sócio, mas eu me conscientizei. Falei, cara, eu escolhi esse cara pra ser meu sócio. Então, eu não escolho mais pessoas com as mesmas características. Então, isso foi um aprendizado muito grande. Então, foi um tombo que me ensinou muito. Então, provavelmente, cara,
você, quando cria a expectativa para alguma coisa, você tem que também ter a consciência do que pode dar errado. Então, assim, quando eu bati R$100.000 em 19 dias, agora que eu bati 1 milhão também aí em 4 meses de mentoria e estando no drop aí, eu tenho consciência também de que esse resultado foi um mérito meu. Então, cara, eu tenho um mérito e esse mérito também é compartilhado, só que, cara, se eu tivesse desistido, provavelmente eu não tava aqui hoje. Então, essa autoconsciência de você saber até que ponto você pode ir, no caso da Jenny aí, dela cortar a ponte, cara, provavelmente ela tava muito focada. Ela sabia que aquilo ia dar certo. Ela sabia que isso ia acontecer. E ela tava disposta a fazer só isso, cara. Então, mesma coisa cara. Tipo, eu tinha pouco dinheiro. O dinheiro que eu tinha, eu investi na mentoria, investi em tráfego. E eu não saía do quarto. Tá ligado? Tipo, eu ficava o dia inteiro no quarto. Minha mãe batia na porta só pra me almoçar e comer e tal. Eu saí da cidade que eu tava, que é no norte do Paraná, Maringá, pra vir pro oeste, pra ficar mais perto do Renato e mudar o ecossistema também, a ambiência, que isso é importante. Você voltou, você tinha ido pra lá pra ter sucesso e resolveu voltar pra cortar a corda mesmo de, pô, não vou, mas não é infoproduto, é dropshipping, não vou até o fim. Exatamente. Legal. E uma coisa que é muito importante, Felipão, pra gente ressaltar, isso é muito importante pra todo mundo que tá assistindo esse podcast, que é entender o seguinte: nós hoje estamos no mercado com mentorias onde nós ensinamos você a fazer dinheiro na internet. Eu pego você do ponto A, pra você que nunca esteve no mercado, ou pra você que já está, e te levo ao ponto B. E isso é muito importante, que levar você ao ponto A, ao ponto B, não é uma promessa de R$1 milhão para você. Eu te levo conhecimento, eu te entrego conhecimento. E eu faço isso com muita vontade, com muita garra para que você tenha resultados. Mas o que leva a pessoa a ter resultados é o que você aí faz. É o quanto você se compromete. Tem gente que pede às vezes para mim: Renato, mas você garante que eu vou ter resultados? Eu não sou avalista do sucesso de ninguém, porque ninguém foi avalista do meu sucesso. Eu fui o avalista do meu sucesso. Eu fui lá, cortei a corda e falei, cara, eu vou ter sucesso. Indiferente do que dizem pra mim, de se assinam de avalista pra mim ou não, eu não ligo, né? Então, é isso que as pessoas têm que entender, né? Você fez isso, você foi lá e falou, Renato, eu quero uma mentoria com você, quero aprender com você, só que eu sou o responsável. E aí o sucesso veio. Agora, quando o cara fica terceirizando o sucesso, chegar, vou fazer a mentoria com o cara e o cara vai me fazer R$1 milhão. Negativo. Eu tô ensinando você como faz. Mas se você não faz, se você não trabalha... Eu vejo gente, né? Você mesmo falava, você fazia as primeiras vendas, eu falei, irmão, no talo, vendeu, busca, vendeu Pix, busca. Eu ensinava como fazia, tudo desde o início. Se você não fizesse, eu não ia chegar em R$100 mil. E tem gente que não faz. A gente fala, pô, cara, ajusta esse comentário, pelo amor de Deus, ajusta essa copy. A gente ajuda tudo. Aí o cara fala, não, tô fazendo, não tô tendo resultado. Você vai lá ver, o cara não fez absolutamente nada do que a gente falou. Então, você é a avalista do seu sucesso. Se você escutar, replicar, fazer aquilo que a gente fala pra você fazer, dá resultado, não dá não? Cara, meu Deus. E eu volto àquilo que a gente falou no começo. Você tem uma área de membros lá, cara, que vale ouro. É muito conteúdo, cara. É bastante. Nossa, você tem o funil do início ao fim, pelo menos umas 20 vezes lá dentro. Fora as aulas, né? Fora as aulas. Instagram, Canva, tudo que a gente tem lá. Muita coisa. Cara, é uma faculdade. A gente estudou muitas pessoas do mercado, não só no dropshipping, como PLR, várias áreas do mercado. E eu posso falar com toda a garantia que não existe nenhuma área de membros no mercado digital que tenha tanto conteúdo que nem nós temos lá dentro da nossa área de membros, né? E a área de membros é só aquela coisa pra você assistir, ao invés de você ficar assistindo Netflix em casa, você assistir a área de membros. Porque a galera tem o costume de ficar assistindo Netflix aí, perde 10 horas no Netflix, e aí fala que a vida não sai do lugar, né? Sendo que lá na área de membros, com 3 horas, você muda a sua vida, né? Cara, eu acho que o cara consegue bater milhão só assistindo as aulas da área de membros. Consegue porque eu fiz sem ter a área de membros na época, assistindo videozinhos no YouTube, juntando um vídeo com o outro, pegando a experiência, a resiliência de pegar e entender, né? Que nem você falou, a conexão, né? Muito importante a conexão de você entender, pô, eu tô vendendo pra tal pessoa, como que eu vou chegar nessa pessoa?
Como que eu vou atingir o coraçãozinho dessa pessoa? Vendo a emoção, né, cara? Vendo a emoção. Então, como que eu vou atingir isso? Como que eu vou chegar? E aí eu juntei um pouquinho dos conhecimentos que eu juntei lá, trouxe pra minha realidade e repliquei. E ponto. Cara, sabe que eu penso às vezes? Se o drop acabar, né? Por exemplo, se acontecer uma parada assim, chegou a Dade, ela falou assim, agora não pode mais importar. Essa palavra está proibida. Não pode mais importar. O que a gente vai fazer? Cara, a gente vai fazer milhão igual. Hoje, por exemplo, hoje eu tô com 4 operações. Fatura acima de 100k mês. É que você já não é mais nem dropshipping, né? Hoje você já faz uma coisa que se consolida após o drop, né? Pra quem tá assistindo, que a gente não explicou o que é dropshipping pra você. Dropshipping, você tem um e-commerce sem estoque. Você faz a venda e quem manda para casa do cliente é o fornecedor lá da China, né? Dos Estados Unidos, onde você quiser comprar. Tantos rumores saindo agora por conta de taxação, não sei o quê. E o drop continua normal. Lembrando, cara, que o dropshipping, cara, vai crescer 25% até 2025. Cara, para quem não sabe, são 400 bilhões em vendas, cara. Isso é muita coisa. E o dropshipping tá só começando, meus amigos. É um mar azul, oceano azul ainda, que dá pra nadar de braçada. Ó, cara, 5 meses que eu tô no drop, cara. Nossa senhora, eu não imaginava, não tinha noção do quanto... O poder disso, né? Não, eu imaginava assim, pô, um dia... Se você falasse pra mim lá no começo, quando eu bati 100 mil, se você falasse pra mim, cara, você vai estar com 4 operações batendo 100 mil, cara. Eu falei, cara, beleza, daqui uns 2 anos a gente vai estar assim, pela velocidade que tá indo, a gente vai estar assim. Pô, cara, deu 4, 5 meses aí. Mas lembrando que é muito, muito foco, muito trabalho. Vocês pode me ver no Instagram lá, vocês vão ver um stories meu a cada uma semana, foto dificilmente. Quando aparece é no sítio, desestressando, né? Sítio lá, com os gados lá e pescando às vezes. Legal, cara. Mas é isso, cara, é muito foco e quando vocês começam a escalar e começam a ter resultado, o foco dobra, não é? Vocês dão uma acalmada ali, lógico, igual a gente tava falando aqui. Com uma operação, você consegue facilmente bater milhão, você consegue ter uma vida muito confortável mesmo. Mas também, às vezes, você quer continuar no game, continuar jogando, adrenalina do jogo e tal. Você vai aumentando, você vai escalando, você vai brincando, você vai vendo que tem outras pessoas que dependem de você. Você vai começando a ter apego por aquilo e ver que aquilo ali realmente pode crescer mais. Exato. E isso é muito legal, principalmente para quem vem de negócios físicos, cara. Porque quando você bate 1.3, 1.5, 1 milhão mês que seja, não precisa nem ser 1 milhão, 500 mil mês, você consegue repassar essa gestão. E aí, no negócio digital, não parece porque é um negócio digital, mas você faz muito mais gestão de negócio do que nos negócios físicos. Hoje eu faço uma gestão nos meus negócios que se eu tivesse feito... Eu falei isso pra minha esposa, cara. Se eu tivesse feito a gestão que eu faço hoje nos meus negócios digitais, quando eu tinha o meu negócio físico, hoje eu estaria com certeza com várias filiais, porque a gente amarra muito para nós, né? O realizar das tarefas. A gente quer fazer tudo, né? E a gente tá acostumado a isso. Tanto que eu escolhi o Drop porque eu pensei, não, vou montar um escritório físico, vou levar a galera para lá e lá eu controlo todo mundo. Essa era a base, né? Hoje eu faço uma reunião na segunda-feira, as operações rodam de terça a domingo, na segunda-feira eu fico sabendo o que aconteceu. Se acontecer alguma coisa, eu fico sabendo, mas se não, meu amigo, eu tenho quem resolve pra mim, né? E aí eu fui fazer aquilo que eu tinha como objetivo de vida, que eu lia livros, meu sonho era escrever livros. Hoje a gente está escrevendo, vai lançar, pra quem não sabe, a gente vai lançar o nosso primeiro livro no mês de novembro, no nosso evento, né? Um livro aí, já saiu um spoilerzinho aí. Eu também tô escrevendo um livro, cara. Lança o meu junto lá também. Vamos colocar junto lá, mano. Felipão, mentarado. O nome pai do Drop 2. E isso é muito, muito, muito massa, assim, fazer aquilo que realmente a gente quer. E hoje, eu sou um cara que me sinto feliz se fosse escolher hoje entre ensinar pessoas ou fazer dropshipping, com certeza seria ensinar pessoas. Porque a gente muda a vida das pessoas, né? Ontem mesmo eu postei story do menino que, quando ele entrou na mentoria, ele descobriu que a tia dele tinha câncer. E aí ele pediu reembolso, porque aí ele precisaria comprar alguns remédios e tal. Aí eu falei pra ele, cara, vamos aumentar o teu tempo de mentoria, pra você não perder a mentoria durante o tempo que ela tá doente ali e tal. Mas não sai, cara, porque aí você vai ter a parte financeira
Difícil, porque já tá difícil, mas a parte da doença que afeta a família. Então resolve um lado, pelo menos. E fica só com a doença, mas resolve a parte financeira. E aí ele já tava batendo 15 mil já em 20 dias, né? Então, cara, 15 mil reais, a mentoria ele tava pagando na época 4, né? Então já pagou 3 vezes, isso faz um mês, cara. Então, o cara ia desistir, não desistiu, e ontem tava lá, mandando mensagem pra mim, cara, obrigado por insistir e tal. Então é isso, cara. Mas é o combustível também, esse, né, cara? Esse é o combustível que move todos os dias a gente. Gente que fala, mas o vendedor de curso, não sei o quê, cara. Valida o teu sucesso, não Eu meu. lembro, Renatão, que tinha uma época que eu tava no Info ainda, lá atrás, cara, tipo, meus irmãos moravam fora. Assim, uma época que... Provavelmente você tem irmão também, né? Você deve ter passado por isso, que ali entre os 18 aos 23 ali, a galera tá correndo meio que pra sobreviver, cara. Não tem condição, assim, principalmente quem leva essa vida de CLT, não tem faculdade e tal, vem de uma origem mais simples. E eu vi, às vezes, quando eu tava rodando ali, que eu tava no Infra e tal, e fazia um ano mais ou menos, e eu tinha um resultado também só pra me sobreviver, cara. Tipo, durante muito tempo mesmo, sobrevivência, cara. Né? É pão, presunto, queijo, com presunto olha contém lá, dinheiro. quando tem presunto e queijo. Uma maionese, uma sanduicheirinha. Cara, quando eu comecei a empreender e eu quebrei aqui em Foz, minha primeira agência, que foi meu primeiro negócio, eu consegui fazer uma grande agência com 6 pessoas e tal. E depois de uns 8 meses que ela estava em atividade, a gente quebrou. Quebrou, entre aspas. Eu saí antes de quebrar. Então eu vi que ia quebrar. Eu peguei e falei, cara, vamos fechar. O cara não quis fechar. Eu falei, então você, ela quebrou. Eu fui morar em Cascavel, a cidade próxima aqui. E eu fui morar com meu primo. E a gente morava numa kitnet, a gente pagava R$1.000 de aluguel. E a gente foi sem o dinheiro do aluguel e sem saber como que ia conseguir esse dinheiro do aluguel. Cortou a corda e foi. Arrebentou, queimou a corda. E a gente almoçava, cara, num restaurante popular que era R$3. Uhum. E eu lembro que quando a gente chegou a primeira semana... muito nesses restaurantes já. A gente só tinha 50, cara, os dois juntos. Juntando, tinha 50 pra comer ali. E quando eu saí da casa da minha mãe, cara, uns dias antes de ir pra Cascavel, eu lembro que era pandemia, né? Minha mãe trabalhava vendendo água no Parque Nacional lá. E do turismo, né? Então tava tudo fechado. Minha mãe só recebendo aquele auxílio de R$600. E eu vi e olhei assim pra despensa dela, cara. Tipo, só tinha farinha de milho. E tipo, eu olhei pra geladeira e não tinha nada, mano. Não tinha nada. E eu falei, caralho, mano, eu não aceito isso, mano. Tipo, não aceito, velho. Tipo, isso não vai acontecer de novo, cara. Muito bom, mano. E toda vez que eu penso, tipo, que eu pensei durante esse caminho todo, mano. Tipo, cara, alguma coisa pode dar errado. Eu falava, cara, já deu errado. Já tá ligado? Já tá errado. Onde podia estar. Tá ligado? Então, tipo, daqui... eu tenho aquela frase clichê, tipo, quando você tá no fundo do poço é só pra cima. Só pra cima. Tá ligado? Então, eu coloquei isso na cabeça. Uma coisa que é muito massa, cara, eu sempre falo assim, ó, cara, você quer mudar a sua visão de vida. E eu sempre fui muito criticado na minha família, porque, tipo, eu sempre vivi no limite, né? O limite é, tipo assim, tu tem quanto? Eu tenho 2K na conta. Então vamos para um lugar massa e vamos curtir. Então você aprende que o nível é outro, né? Porque, tipo, a geladeira vazia é um nível, agora a geladeira cheia é outro nível, agora uma geladeira de 2 portas cheia é outro nível. Agora tu nem precisar ir na geladeira mais, porque alguém traz a comida para você, é outro nível. E assim você vai. E o mais importante é você experimentar isso, cara. Tem alguns podcasts que a gente assiste de tubarões, de digital, e a galera fala muito, cara, sobre isso. E isso faz muito parte da minha vida também, cara. Você ir numa loja de importados, entrar e sentar dentro de um Porsche vai fazer você nunca mais na sua vida querer sentar dentro de um Golzinho. Isso cara, pode levar essa frase pra tua vida. Você ir, cara, numa loja de importados, sentar dentro de um Porsche vai fazer nunca mais você querer sentar dentro de um Golzinho. Porque a sensação, cara, tem gente que fala, não sei por que tudo isso, não sei o que. Cara, opinião sua, valida o seu sucesso. Cada um valida o seu, né? Então, cara, você andar em um carro assim, você sentir isso, é outra coisa, cara, é outra vida. E é importante isso, cara. Saber que você não quer estar onde tá e saber também o nível que você quer chegar. Porque aí você vai... Porque você querer sair de onde você tá sem saber onde você quer chegar também... não faz sentido. Não faz sentido, né? Tem uma coisa, cara, tipo, que até um insight massa pra galera pegar, isso me ajudou muito, cara.
quando você começar a ganhar dinheiro, quando você começar a ter estrutura, ter sucesso, as coisas vão acontecer muito rápido. Então, na vida das outras pessoas não acontece tão rápido. Por exemplo, num mês, você ir lá e, igual eu fiz, cara, eu reformei a casa da minha mãe, eu enchi a casa de comida, eu dei presente pra ela, eu comprei as coisas pra mim, eu comprei uma moto, comecei a comprar as coisas e ter estrutura. Cara, muita gente, vai achar, pô, o cara tá fazendo coisa errada, o cara tá vendendo droga, o cara tá fazendo alguma coisa que não vale a pena. Ou então, dinheiro não é tudo, o cara só pensa em dinheiro. Isso daí não, o caixão não tem gaveta, o cara... Tudo principalmente parente, cara. Parente vão falar um monte de coisa. Essa foi boa. Só que você tem que lembrar uma coisa, quando você tava na merda, quando você tava lá se fudendo, onde é que tava essa galera? Entendeu? Sempre lembra disso, cara. Tipo, quando você... Eu lembro que uma vez uma prima minha falou alguma coisa relacionada de... você não tem que pensar só nisso, só em dinheiro e tal. Porque eu sou um cara assim, cara, que... Eu sou muito focado, dificilmente eu saio. E eu não gosto muito de sair também, até de embalada, enrolei e tal. E eu lembro que ela falava, cara, você tem que sair mais, tem que viver a vida e tal. Você não tem muito amigo e tal, não sei o quê. E eu pensei exatamente nisso. Falei, cara, pô, eu passei por uns perrengues fudidos, cara. Ela sabia que eu tava fudido, mano. Tá ligado? Ela sabia, a família dela sabia, todo mundo sabia que a gente tava na merda. Isso, né? E ninguém veio bater na porta da minha casa aqui perguntar se tava precisando de alguma coisa. Tá bem e tal. Agora tá ligado? Fica aí falando... E agora vem falar... E às vezes, cara... aquela pergunta, quem é você, cara? Pô, tipo, mano, não tô nem aí pro que você fala. As pessoas refletem muito as decepções delas na tua vida, mano. Elas projetam tudo que deu errado na vida delas na tua vida. Então, pô, eu não consegui realizar meu sonho. Eu não consegui fazer uma faculdade, eu não consegui ter uma empresa, eu não consegui ser jogador de futebol, não consegui fazer isso e tal. Então não vai, mano, que é furada. Exato. Tá ligado? Uhum. Então, cara... É muito doido, cara. Quando eu comprei meu primeiro carro que saiu do dropshipping, antes era carro financiado, né? Eu atrasava 5 parcelas, pagava e ia chutando pra frente. Aí eu comprei o primeiro carro, aí a galera ficou tipo assim, nossa, 90 mil à vista. Daí eu... assim, cara, isso não é nem 10% do que eu vou fazer. Então, se tu tá assustado agora, tu nem vem na minha casa daqui a 1 ano. Falava assim, cara. Porque a galera já se assustava, assim, com um pouco, assim. Não, meu Deus do céu. Assim, cara, nem é perto do que eu vou fazer. Então, se tu acha que já não é desconfortável pra ti agora, né? Então, nem vem. Eu pensava na minha cabeça, né? Eu falava pra eles, né? Falando, isso não é nem perto do que eu vou fazer. Então, eu já pensava, cara, se tu já tá assustado agora, então tu nem vinha na minha casa daqui a 1 ano, porque, cara, eu vou estar bem longe, bem mais alto. É isso, cara. E a batalha solitária, cara. A comemoração da batalha vencida, vem muita gente. Você tem muita gente perto de você. Só que a batalha é solitária. A batalha muitas vezes é você dentro do teu quarto. A batalha muitas vezes ninguém vê, ninguém sabe. Então eu falei que eu tava, antes de começar a mentoria... Eu tava num momento muito difícil, eu tava com depressão. E eu lembro que, tipo, os piores momentos da minha vida foi sozinho. Foi eu contra eu mesmo, mano. Então, eu contra a minha própria mente. Eu pensando em não desistir. Eu pensando em viver. Tipo, porque eu tinha muito pensamento suicida. Porque, assim, eu penso... Eu tenho uma coisa comigo que... Eu sou um pouco racional demais, então eu penso muito... Isso me ajuda um pouco na parte do drop, mas... Teve um dia que você me chamou, eu lembro até hoje, você me perguntou assim, falou assim, cara, eu não sei o que eu tenho. Você tava, tipo, no processo ali, tava começando ali a tua loja e tal. Aí eu lembro que você me perguntou assim, cara, eu não sei o que eu tenho. Eu falei bem assim pra você, Felipe, todos os seus problemas vão se resolver o dia que você ganhar dinheiro. Aí você falou, mas eu acho que o meu problema... Eu falei, não, cara. O teu problema é financeiro. A partir do momento que tu começar a ganhar dinheiro, a tua vida vai fluir feliz. Porque é a parte que te enfia a cabeça dentro do poço é a parte financeira, que te dá vergonha do restante. E aí você fica depressivo. E aí quando a tua parte financeira tá ok, cara, tu só vai pra cima. Tipo, eu fui assim também, cara. Cara, então é muito isso, cara. E é exatamente isso. Tipo, eu lembro, cara, eu lembro certinho dessa conversa até hoje. E foi essa frase, assim, também que me fez despertar, cara. Porque
Eu lembro, eu falava pra você, cara, meus problemas são esses, isso aqui me quebra e tal. E eu fico com vergonha, não sei onde enfiar a cara, não consigo falar com a... Porque entra nessa, né, cara, de você... Eu falava assim, às vezes eu me sinto desanimado do nada. Eu falo, cara, se tu tivesse 100 mil na conta, tu não ia ficar desanimado. Do nada. E quando tu desanima, tu vai comer um grelhado, faz alguma coisa, compra alguma coisa no shopping. Lá e... É, cara. Aí dinheiro não traz felicidade. Não traz, mas te tira da tristeza com toda certeza, né? Cara, e realmente, mano, depois disso aí, depois do drop, tipo, restabeleci toda essa parte e tal. E foi muito foda, cara, porque ver as coisas acontecendo e de maneira... E eu tá no momento certo da vida pra isso acontecer. Legal. Foi muito foda, porque, tipo, às vezes a gente precisa, cara, colocar a cabeça no lugar, confiar em algumas pessoas. Então, por exemplo, eu escolhi o Renato pra ser meu mentor ali, na época e até hoje. E eu confiei nele, tipo, meu, cara, por mais que eu soubesse, a gente falou ali, pô, da autorresponsabilidade e tal, eu confiei nele que eu ia seguir a estratégia dele. Falei, cara, eu vou seguir o que esse cara tá fazendo, o que esse cara tá falando, porque eu me identifico. Primeiramente porque eu me identifico. Depois porque eu sei que eu sei do resultado dele. E depois também porque ele é da minha cidade. Mentira. E hoje, pra quem não sabe, hoje o Felipe participa do nosso Mastermind. O Felipe, né? Pra quem no começo entrou sofrido, hoje entrou no Mastermind aí, onde a gente fala muito sobre negócios, né? A gente cria holdings de negócios, sempre cria uma nova oportunidade, então todos sempre estão envolvidos, isso é bem bacana aí. Felipão, eu quero te agradecer, cara, de coração por você ter vindo aqui participar com a gente, você é sempre muito bem-vindo, a nossa amizade, você sabe que mentorado vira amigo depois, né? E eu fico muito feliz. E eu queria, cara, de você um insight, cara. Eu queria que você desse aquela frase braba, assim, para o cara que tá iniciando ou para o cara que tá tentando e não tá dando certo. O que você diria para essa pessoa, na cara da pessoa? Cara, eu acho que sozinho você vai longe, cara. Você vai conseguir. Você vai conseguir seus objetivos, você vai conseguir alcançar aquilo que você tá almejando. Impossível você... a não ser que você morra no meio do caminho. Mas se você não desistir, você vai chegar onde você quer. Só que agora, se você quer chegar rápido, você quer chegar de uma maneira mais consistente, cara, pega na mão de quem já chegou onde você quer chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, vá com alguém que sabe. Entendeu? Alguém que sabe o caminho das pedras pro teu objetivo. Então, assim, eu tive a oportunidade ali de conhecer o Renato e de confiar nele. E foi, sem dúvidas, assim, acho que dentro da minha carreira, assim, de 5 anos aí dentro do empreendedorismo, foi, acho que a atitude mais correta, mais assertiva que eu tive, porque se fosse pra voltar atrás, mandar um recado pro cara lá atrás, eu falei, cara, não perde essa oportunidade. Cavalo encilhado não passa 2 vezes. E não passa mesmo, cara. Eu sempre falo, cara, o trem tá passando, meu amigo, você pula, que senão depois vai demorar pra voltar, né? Isso então é isso, cara. Pô, que legal. Felipe, queria que você pegasse a placa aí, ó. Essa placa é a sua premiação de R$1 milhão. Como a gente ainda não pode dar R$1 milhão de volta de presente, a gente tá dando uma placa aí pro Felipão. E, cara, muito feliz mesmo, te agradeço de coração. E não esquece, pessoal, se você ainda não segue o canal aí do Pai do Drop no YouTube aí, me segue no Instagram também, Pai do Drop, lá bem facinho de seguir lá. Sempre acompanha que tem muito conteúdo gratuito, muita coisa legal pra vocês. E pessoal, ó, vou deixar aqui, hein, quem comentar aqui embaixo, melhor comentário, o Felipe vai chamar lá e vai mostrar qual foi o produto que fez ele bater os 100 mil reais aí, os primeiros 100 mil reais dele. Mas, ó, tem que comentar, a gente vai ver o melhor comentário aí e o Felipe vai chamar pra passar qual foi o melhor produto de 100 mil reais, beleza? Valeu, galera!